Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Hoje, dia 12 de abril de 2025, quando celebramos o sábado da ressurreição de São Lázaro, eu, Padre Felipe, quero desejar a você a paz de Cristo. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São João, capítulo 11, versículo 1. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo o Evangelista São João. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação pública de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo do Deus vivo, que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, sucedeu-se esta mensagem, por isso nós cremos e confessamos. Naquele tempo, um tal de Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus o recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Os discípulos contestaram: Mestre, agora há pouco os judeus queriam apedrejar-te e vais de novo para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque não vê a luz. Disse isso e acrescentou: o nosso irmão Lázaro adormeceu. Eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto, e eu me alegro por não ter estado lá, para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei que tudo o que pedirdes a Deus, ele te dará. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir a este mundo. Dito isso, Marta foi chamar sua irmã Maria e falou a ela em voz baixa: o Mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria em casa e procuravam consolá-la. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: Onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: Um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: Tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal, faz 4 dias. Jesus disse: Eu não lhe disse que se você acreditar verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo isso por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviastes. E dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. E Jesus disse aos presentes: Desamarrem e deixe que ele ande. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Estas são palavras de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. Bendito sejais, Senhor Jesus. Nós cremos e confessamos. Jesus é a ressurreição e a vida. É Ele mesmo que afirma isso, e Ele é o Messias, é Deus conosco, que veio a este mundo para nos salvar, que é glorificado por Deus Pai em cada acontecimento. Nós, seres humanos, somos chamados a crer em Jesus e a manifestar a nossa fé, para que milagres, graças e bênçãos aconteçam em nossa vida. É necessário que nós estejamos firmes com Deus, porque é só dessa maneira que nós receberemos tudo aquilo que buscamos. Jesus, ele pergunta: Você acredita? A Marta, e ela responde: Sim, eu acredito. Nós também acreditamos. Nós devemos responder não isso às pessoas, mas isso para o próprio Deus e para nós mesmos, porque se nós tivermos fé, nada nos será impossível. Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Deus, nós temos fé, mas aumenta a nossa fé. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos demonstrar a nossa fé e viver a fé em Ti. Concede-nos, Senhor, a vossa graça e o vosso amor, para que cada vez mais, alicerçados em Ti, possamos de Ti receber todas as bênçãos e graças do céu e da terra. Abençoai-nos hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.